uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. O texto que vamos usar nesta hora está em Isaías capítulo 40, versículo 6. Uma voz diz: clama. Respondi eu: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. O título desta mensagem é A Voz de Deus. A voz é a expressão sonora da linguagem falada no processo da comunicação entre as pessoas. O texto que acabamos de ler nos diz também que Deus também fala. E queremos apresentar 3 estágios na fala de Deus. O primeiro estágio: a sua voz é ouvida. Segundo, sua voz é obedecida. Terceiro, sua voz é esclarecida. A voz de Deus é ouvida. Uma voz diz: clama. Deus não fala senão a alguém. Ele não vive conversando sozinho. Ele falava a alguém e nesta hora está também falando a alguém, sem dúvida alguma. Ele fala por voz, mas fala também por outros meios. Deus tem variadas formas de poder falar. Uma delas é através de circunstâncias dolorosas. Através das circunstâncias dolorosas, Deus consegue a atenção de muitas pessoas que não gostam de ouvir a voz de Deus. Ele fala também através de planos frustrados. Às vezes o Senhor põe abaixo as deliberações dos seus servos, para que estes fiquem na inteira dependência de sua providência. Ele fala através de fenômenos naturais. Ele fala também pela criação, pela obra da criação. O Salmo 19, a propósito, diz que os céus manifestam a glória do Senhor. E nesse mesmo Salmo diz que sem palavras Deus fala e sua voz chega até os confins do mundo. Que o sol sai de um lugar, se põe noutro e em tudo isto Deus está falando. Não se ouve nenhuma voz, nenhuma palavra, diz o salmista no referido salmo. Mas Deus está falando. Observemos a glória no sol, quando ele nasce e quando ele se põe. Como que está dizendo grandes mensagens para os nossos corações. Transmitindo vida, transmitindo calor durante todo o dia. Olhemos para a glória da lua, da noite enluarada, como ela também nos fala profundamente. Olhemos para as estrelas, como mesmo fez isto Abraão. As estrelas também nos falam. Tudo é obra da criação de Deus. E tudo manifesta a glória do Criador. O céu é o mais antigo pregador, já dizia o grande pregador sacro, o eminente Vieira. O céu possui sermões. Se possui sermões, o céu tem palavras. As palavras são as estrelas. Os sermões
são a composição, a ordem, a harmonia de todas as estrelas. Acima de tudo, Deus fala através das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus disse para o povo dos seus dias: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras é a grande fonte de Deus poder nos falar. A voz de Deus é silenciosa. Não precisa Deus falar com barulho e não precisamos também falar com barulhos. Barulho não é de Deus. Quando os profetas de Baal, numa demanda com o profeta Elias, nos dias daquele homem de Deus, eles retalhavam-se, eles gritavam de manhã até a tarde, querendo ouvir a voz do seu Deus. E o profeta, num tom irônico, dizia: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Quando chegou a vez do profeta, ele simplesmente orou a Deus: ó Senhor, ouve, peço-te, ó Senhor, ouve, peço-te a minha oração, para que fiquem sabendo que somente tu és Deus. E naquele instante, Deus respondeu ao profeta. Sim, o Deus dos profetas de Baal poderia estar dormindo, mas o nosso Deus, diz a Bíblia, não dormita e nem cochila, e nem tampouco é surdo. Se você quer falar com Deus, fale, mas de forma decente, de forma reverente, seja na igreja, seja em sua casa, seja em qualquer lugar. Não precisamos gritar aos ouvidos do Senhor. A voz do Espírito de Deus é uma voz suave e silenciosa. Sua ação é invisível, seu poder é irresistível. Amigo, por qual circunstância você, porventura, esteja passando? Talvez seja nessa circunstância que Deus queira falar-lhe. A fala de Deus também é convincente, pois, em segundo lugar, sua voz é obedecida. A pessoa com quem Deus falava disse: respondi, que hei de clamar, Senhor? Esta é a postura do servo de Deus. Esta é a postura do pregador. Esta deve ser a postura de um pastor. Que hei de clamar? Perguntaram ao grande Batista quem ele era. E ele respondeu: ego vox clamantis in deserto. Ou seja, eu sou a voz que vive bradando no deserto. João capítulo 1, versículo 23. Por que João precisava bradar, precisava clamar? Por causa do sono pesado que o povo tinha naqueles dias. Sono pesado, sim, quando alguém está dormindo profundamente. Não é com voz suave que você vai acordá-lo. É preciso, sim, que o chame com brados, com voz mais forte, com voz mais potente, com voz mais calorosa, para que ele o acorde. Era desta maneira que João estava acordando o povo dos seus dias, que vivia dormindo no pecado, num sono profundo. O fogo queimava nos seus pés, debaixo dos seus pés, e o povo não sentia e nem sente. A terra ameaçava abrir a sua boca para engoli-los vivos, e eles não percebem. Pessoas desse tipo só se pode acordar com brados, mas brados de profeta, brados de homem de Deus, brados de pregadores de Deus. Sim, é necessário bradar. É necessário também hoje
que os pregadores bradem. Porque, como na primeira vinda de Cristo, o Batista precisou bradar para que eles acordassem a receber o Senhor. Na segunda vinda de Cristo, precisarão os pregadores bradarem do mesmo jeito. Porque Jesus Cristo está às portas, diz a palavra do Senhor. É necessário bradar. Infelizmente, nós estamos vendo o declínio dos púlpitos, de todos os púlpitos, mas queremos relatar aqui os púlpitos batistas. Não há mais quem clame, não há mais quem pregue, não há mais quem brade a palavra do Senhor. E quero alistar aqui algumas circunstâncias, ou melhor, algumas causas, desta sonolência de falta de brado nos púlpitos das igrejas batistas atuais. A primeira, ausência de visão de Deus. A segunda, desprezo às regras da homilética ou da retórica sagrada. Você pode pensar que isto não tem importância, mas tem grande importância sim. Se você é pregador e prega bem sem homilética, pregará muito melhor com ela. A terceira causa é a falta de dedicação à preparação de sermões. As mensagens, então, deste jeito, saem umas mensagens sem alimentação, desprovidas de vitaminas, desprovidas de sais minerais, desprovidas de proteínas. E isto causa grandes consequências. Quero alistar também algumas dessas consequências. O rebanho torna-se mal alimentado, desnutrido, fraco, doente e feio. O rebanho se torna cheio de verminoses, carrapatos e vermes. Um rebanho num estado desse se torna um rebanho feio e mesmo precisa entrar num estado de coma. É necessário bradar. É necessário bradar enquanto há tempo de bradar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que eis que vem a hora, não vos admireis, em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Jesus Cristo está às portas, ele está vindo, e como João Batista era a voz que bradava no deserto para a primeira vinda, assim os pregadores de hoje devem também bradar para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu prezado ouvinte, a sua igreja tem pastor que brada? Sua igreja tem pastor que clama? A voz do Senhor diz, clama, enquanto é tempo. Em terceiro lugar, a fala de Deus também é uma fala compreensível, porque, em terceiro lugar, a voz do Senhor é uma voz esclarecedora. O profeta perguntou-lhe, que hei de clamar? E Deus responde, você tem que clamar isto, toda carne é erva, e a sua glória como a flor da erva. O homem é espírito, revestido de carne. O homem não é um corpo que possui espírito, mas um espírito que possui corpo. Deus está enfatizando que o que é corpo acaba-se rapidamente, mas que o espírito permanece eternamente, com Deus ou sem Deus, conforme a escolha que o homem fizer. E para isto é necessário bradar. Deus enfatiza nesta mensagem ao seu profeta
enfatiza o espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus é espírito. E importa ou é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não é uma opção para os adoradores, é uma obrigação. É necessário, é obrigatório. É preciso que a igreja veja isto. É preciso que os que adoram a Deus vejam isto. Que Deus é espírito e precisamos enfatizar o espiritual. Um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. O homem precisa ver que o reino de Deus é um reino espiritual. O apóstolo Paulo diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. Carne e sangue é para esta vida neste mundo, para as relações materiais. E não pode herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. O homem precisa ver como Deus vê. O homem precisa se ver ou ver-se como Deus o vê. E para que o homem se veja, ele precisa de 3 elementos: olhos, luz e espelho. Se tem olhos, se tem espelho e não tem luz, não se pode ver. Se tem luz e também não tem espelho, também não se pode ver. É na palavra de Deus que nós encontramos esses 3 elementos. Ela serve de olhos, de espelho e de luz ao mesmo tempo. Como olhos, ela abre os olhos dos cegos, ilumina o entendimento para poder ver a vontade de Deus. Como luz, ela ilumina para que o homem se veja. Como espelho, ela serve como modelo para que o homem se analise à luz dela, ou seja, da palavra de Deus, ou seja, à luz dos olhos de Deus. Nós vivemos num tempo de um cristianismo materialista, de um cristianismo, se é que se pode chamar isso de cristianismo, que enfatiza nos dias de hoje a chamada teologia da libertação do Frei Leonardo Boff. Ou seja, uma libertação social, uma libertação econômica. Mas Jesus Cristo diz que ele veio libertar o homem do poder do pecado, da morte e do diabo. Esta é a finalidade porque Deus enfatiza o espiritual. E conhecereis a verdade, disse Cristo, e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, da morte e da condenação, do poder do diabo. Esse cristianismo materialista não pode bradar, porque dá mais valor o material. É um cristianismo em que o homem se torna escravo dos bens materiais e não escravo de Cristo. O Senhor Jesus repudia esse tipo de visão. Deus repudia esse tipo de visão porque ele é antibíblico. Por isso Deus diz, responde ao profeta, toda carne é erva, ou seja, é passageira. Todo homem é passageiro. Ao invés de ficar apegado às coisas passageiras de Deus, você tem que bradar que eles têm que se apegar às coisas espirituais. Tudo passa, sem dúvida alguma. Mais cedo ou mais tarde, a glória deste mundo passa. Tudo é passageiro. Tudo vai passar. Mais cedo ou mais tarde, tudo virará cinzas, sem dúvida alguma. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós conseguimos ver riquezas espirituais em lugares pobres.
E podemos ver também pobreza espiritual em lugares ricos. O Senhor Jesus Cristo repreende uma igreja em Apocalipse capítulo 3, versículo 25. Uma igreja mundana, uma igreja materialista e também um pastor materialista, que davam valor só que é material. Capítulo 3, versículo 17, repreendendo a igreja de Laodiceia e seu pastor, o Senhor diz: porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aquele anjo, ou pastor daquela igreja, achava-se seguro por causa da riqueza material. Provavelmente aquela igreja de Laodiceia fosse também uma igreja rica, uma igreja de elite, como se diz nos dias de hoje, aqui em nosso país. Igrejas que têm gente importantes para a sociedade deste mundo. Igrejas que olham só a importância social, a importância material. Mas o Senhor Jesus disse para ele e para ela que eles eram pobres, cegos e nus, despidos da graça de Deus. Este é um exemplo máximo dos dias de Jesus, mas que retrata, sem dúvida alguma, o pensamento e a filosofia do chamado cristianismo brasileiro nesses últimos dias. O Senhor Jesus, dando testemunho de João Batista para as multidões, ele pergunta-lhes: que saístes a ver? Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, um homem fraco? Que saístes a ver? Um homem de vestes luxuosas, que vive em delícias? Os que têm vestes luxuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Que saístes a ver? Um profeta? Vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de ti o meu mensageiro. Ele preparará diante de ti o teu caminho. E vos afirmo, disse Jesus, que dos nascidos de mulher, nenhum homem é maior do que João. O Senhor Jesus estava consciente da pobreza de João Batista. O Evangelho de Mateus narra que as vestes dele eram de pelos de camelo e ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Nada condizente de um homem rico, de um homem que vivia em luxuosas vestes ou mações. Mas o Senhor Jesus viu naquele homem uma grandeza ímpar, incomparável. Meu amado ouvinte, que medida você ou sua igreja usa para medir a grandeza de um homem, de um servo de Cristo, de um pregador, de um pastor? Aquele que quer, em conclusão, ouvir a voz de Deus, deve inclinar a parabólica de sua alma
para o céu, para poder captar os sons da voz de Deus. Fique ligado, fique atento. Deus quer falar-lhe. Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.